vontade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Amém? Está bem incomodado? Ajeite a cadeira aí, puxa, vê se a cadeira está firme. Agora fala para Deus assim: Senhor, estou preparado para receber uma palavra de poder que vai fazer e vai transformar a minha vida, em nome de Jesus. Venho trazendo uma palavra de salvação, e é a palavra de Deus, não falo por mim, falo por Deus. Amém? Irmãos, antes de iniciar, eu queria só dar um testemunho. No último culto que eu ministrei, algo aconteceu, um portal se abriu. Amém? Depois de 15 anos de trabalho, na segunda-feira, após aquele domingo que nós estávamos aqui, a ministração foi sobre intimidade ao Senhor, intimidade com Deus. Encerrou um ciclo na minha carreira profissional, assim, quase impossível o que aconteceu. Por isso que eu sei que é Deus, porque quando é impossível é Deus que age. E muitas vezes Deus vai te surpreender, porque Ele quer algo novo com você. Talvez aos nossos olhos podem não ser grandes, mas grande é o Senhor na nossa vida. E Ele quer começar nova todas as coisas. Durante a semana tive o privilégio de compartilhar uma palavra, que está ali em 1 Coríntios 12, 9, diz que Deus opera em nós o seu querer efetuar, e Deus age em nós a nossa fraqueza, né? O poder dele se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. E aí eu comecei a ver que quando estou fraco, é então que estou forte, porque Deus se aperfeiçoa através dos meus limitadores, né? Do meu limite. E Deus conhece a tua vida. Deus sabe por que você está nessa manhã aqui. Amém? E Deus quer se apoderar de você, Deus quer se apropriar da sua vida e usar a tua vida. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Há um tempo certo. Há o tempo nosso, que é o cronologia, e há o kairos de Deus, que é o tempo exato. Há um tempo que a gente não consegue entender, mas consegue compreender. Porque talvez você esteja vivendo o momento e o tempo de Deus. Talvez o tempo de Deus para a tua vida pode ser um silêncio, ou pode ser um momento de muita alegria, de gratidão, ou um ponto de interrogação que você ainda não conseguiu definir o que está acontecendo na tua vida. Amém? E o rei Salomão descreve ali em Provérbios várias citações e exemplos sobre a questão do tempo. Mas ali em Eclesiastes ele fala sobre ensinamento, sobre o que deve, o que não deve, o que acontece e o que não acontece. E eu quero convidar vocês a ir lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E o que me chama muita atenção é que quando eu fui tentar me aprofundar sobre a palavra tempo, a gente acaba sendo direcionado para vários caminhos, né? O tempo a gente pode se referir ao relógio mesmo, ao crono, né? Quanto tempo tem uma hora? São 60 minutos. Quantos segundos tem 1 minuto? 60 segundos. E quando a gente vai vendo o tempo para um é diferente para o outro. Nesse ano, para alguns o tempo passou rápido, amém? Para outros não vê a hora de acabar o tempo. É muito engraçado, amém? E o tempo, ele marca estações, épocas, ele define diversas coisas, como há um tempo certo de você plantar, há um tempo de regar, há um tempo de colher. Como é importante você saber qual o tempo que você está vivendo, para você saber como Deus está agindo na tua vida. Talvez você se sinta tão distante de Deus, mas você não consegue entender como Deus está tão presente de você. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11,
diz assim a palavra de Deus: e ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. 12. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. O que Deus quer mostrar para mim e para você é que Deus colocou um desejo ardente no teu coração, da eternidade. Amém? Todos nós queremos viver para sempre. A grande maioria não está preparado para o tempo da morte. Mas há um tempo para todas as coisas. E o desejo que Deus colocou no meu coração e no teu é de eternidade, é viver para sempre. Porque Ele, quando criou a nossa vida, criou você e eu, Ele criou a sua imagem e a semelhança dEle, para que nós pudéssemos viver com o melhor dessa terra. Isso é uma questão de escolha. Então, qual o tempo de Deus? Como você tem escolhido viver esse tempo com Deus? E aqui ele demonstra que o caminho, o segredo ali da felicidade é se alegrar e fazer o bem e viver bem. Aí você entende quando a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Existe uma alegria quando você se alegra com a felicidade do próximo. Quando há gozo em teu coração, quando você vê alguém prosperando. Amém? A palavra de Deus fala que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E aí eu fiquei refletindo, e a gente tem o hábito de querer tudo para ontem, né? E se não acontece do nosso jeito, já não é plano de Deus. Parece que não é tempo de Deus para a nossa vida. E a gente começa a questionar. Mas quero lembrar que nós não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Se hoje você está aqui, em um longo percurso você correu e várias coisas aconteceram, hoje há um tempo de Deus determinado para a tua vida. Por isso eu não perco a oportunidade de todos os momentos, falar ousadamente daquilo que eu tenho crido e vivido, porque assim o Senhor é bom continuamente, e o tempo de Deus é perfeito, e é o melhor, por mais que seja diferente do nosso. Talvez seja desesperador o que você está vivenciando dentro da sua própria casa, que devia ser o seu lugar de refúgio, de refrigério, de alegria. Amém? E muitos não vão compreender o seu tempo, o momento que você está vivendo. Mas quando você está guardado pelo Senhor, o Senhor vai te dando todas as direções. Amém? Tudo o que você precisa para saber qual o caminho correto para poder percorrer. Vamos lá, aí mesmo em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. No 6 diz assim: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Quando o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, a gente pode se precipitar e sofrer antes do tempo. Baguncei tudo? Não. Fez sentido aí? A gente pode se precipitar. E muitas vezes aquilo que era uma bênção pode deixar de ser uma bênção porque você antecipou e não estava pronto. Você já comprou uma fruta e você olhou para essa fruta e você tinha muito desejo de comer essa fruta, porém ela não estava no tempo certo de você comer, e ela não tinha o gosto que deveria ter, não é verdade? Ou de repente você viu uma fruta e viu até que por fora estava bonitinho, podia até se alimentar, só que na hora que você comeu, ou ela passou do tempo, ou ela estava muito verde e a carcaça de fora ali não estava muito, estava enganando o que tinha dentro. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe o que você precisa no tempo dele. Deus sabe se está verde uma área da sua vida ou se já está madura, já está na hora de colher. Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Deus tem cuidado do nosso sustento, nosso vestimento.
Amém? Do nosso levantar e do nosso deitar. Amém? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho a Eclesiastes 3. E uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade é quando você expressa para um irmão que está vivenciando um momento um pouco delicado e você fala para ele assim: olha, irmão, acalma, não fique ansioso, há um tempo para todas as coisas. Essa pessoa que recebe acaba sendo até como ofensa, porque não é o tempo dela. Ela ainda fica mal. Como assim? Ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele não sabe o tempo de angústia que eu estou passando, ou o momento difícil que eu estou vivendo. É tão fácil falar para quem está de fora. Sabe? É difícil. Muitas vezes a gente precisa se conhecer também, para saber o nosso tempo. Amém? Pode acontecer como um dia está lindo hoje. Amém? Todos concordam que o dia está maravilhoso? E pode alguém acordar emburrado logo de manhã? Pode. Tem dia que a minha esposa olha para mim e fala: ele está chupando limão logo de manhã. Quase que ela expressa isso, né? Está com essa cara, com esse bico. Só que por dentro está uma alegria. Eu tenho felicidade, eu tenho gratidão. Mas tem dia que parece que a gente está chupando limão mesmo, parece que as coisas não dão certo. Parece que a gente perdeu o percurso, ou a bateria parou do relógio, né? O tempo, a gente está perdido no tempo, como diz a expressão. Amém? Então, aqui Deus ele vai mostrar para a gente nessa manhã como é importante você entender o tempo de Deus para a tua vida. Como é saudável você ter uma vida com Cristo dentro do tempo a qual Deus escolheu para a tua vida. Você parou para pensar que hoje nós estamos há 2019 anos após Cristo? Amém? É o antes e o depois. Quanto tempo se passou? Quantas gerações? Quantas famílias? Quantos tempos? Qual a época? Qual a estação? O que eles vivenciaram? Quantos pagaram um preço alto para que a palavra de Deus chegasse até nós? Amém? Eu comentei com vocês quanto tempo alguém orou pela tua vida, quantos meses, quantos anos. Amém? Consegue compreender como é delicado, mas como é tremendo você confiar no tempo de Deus que é exato. E aqui em Eclesiastes capítulo 3, a gente sempre lê e diz assim: para todas as realizações há um momento certo, um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo e época de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar a pedra e tempo de guardar a pedra, tempo de abraçar e tempo de apartar do abraço, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, mas também é tempo de costurar, tempo de ficar quieto, tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Claro, a gente podia encerrar a palavra aqui, porque aqui expressa claramente que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E qual o tempo que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivenciando? Você está plantando? Você está preparando a terra? Ou você já está colhendo? Você está passando um tempo de alegria ou um tempo de tristeza? É um momento, é uma circunstância. Só que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em tempos e tempos. Amém? Porque tem tempo que você está mais espiritualmente e tem tempo que parece que você está meio desviado. Pode acontecer isso? Meio desviado? Amém? Depois edita lá. Não sei. Mas tem tempo que parece que você está distante. Ou melhor, qual é o tempo que você tem investido também? Qual é o tempo que você tem se dedicado?
Será se você está colhendo porque há um tempo atrás você plantou algo que não era para ser plantado e hoje você está colhendo fruto disso? Irmão, imagina como a palavra de Deus ela é poderosa. E Deus está trabalhando com o tempo da minha vida. O maior desafio da minha vida é ficar dentro de casa. E olha que eu tenho uma semente de ouro. Amém? Que já foi colhida e já está entre nós. Mas cada um tem o seu tempo. O coração da gente. Tem dia que parece que a gente não está conseguindo compreender esse tempo. Daqui a pouco tu não vai entender que ele só vai ficar só tempo, né? Tempo, né? É só a mensagem do tempo. Mas vamos concluir aqui. Concluir não, continuar. Vamos lá em Isaías 55, 8. Esse texto que nós lemos aí em Eclesiastes, ele fala bastante sobre sonhos, sobre os objetivos, sobre metas, planos que nós temos, né? E tantas outras coisas guardamos. Só que tem algo que a gente precisa trabalhar, é a ansiedade, é a paciência. A paciência, ela está bem colocada ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito. Como é difícil trabalhar a paciência. Eu aprendi logo no início da caminhada, que da parte de Deus eu tinha sempre 3 respostas. Sim, ou não, e o espera. O espera trabalhava uma coisa em mim que chamava paciência. Amém? Cadê os pacientes aqui? Quase ninguém levantou a mão, então eu estou aqui só pedindo para você levantar a mão. É difícil trabalhar a paciência, não é? E é um fruto do Espírito. Como é importante você trabalhar a ansiedade, quando as coisas não estão no seu controle, quando as coisas não estão dentro do que você espera, no tempo que você quer, quando o momento que você está vivendo parece conturbado, tão difícil, quando você não consegue compreender o porquê que você está casado, ou porquê que você está separado, ou porque você está só. Quanto tempo na nossa vida, né? Quantas circunstâncias, quantas respostas nós queremos. Mas a gente vai compreender que a palavra já responde tudo para a gente. Aqui em Isaías 55, versículo 8, diz o quê? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e não retornam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para quem se alimenta. Assim também acontece com a palavra de Deus, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará todas as obras que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Deus declara que toda boa semente que Ele está semeando no teu coração vai prosperar. E Ele está regando algo aí. Talvez você já tenha essa semente, que Deus está fortalecendo, fortificando, injetando mais ânimo, trazendo mais alegria para que você viva o melhor de Deus nesses dias. Amém? E não é errado você querer viver o melhor de Deus, porque Deus se alegra na felicidade e na prosperidade dos seus filhos. E não é uma troca, é uma consequência. Porque Deus já te ama, se você o amar, você recebe. Parou para pensar? Deus já te amou antes que você o amasse. Deus já te perdoou antes se você tivesse vindo ao mundo, mas Ele já sabia o que você ia fazer. Deus já conhecia o seu tempo e o seu momento. Deus já escreveu a tua história e sabe cada segundo. Ele sabe por que você está aqui nesta manhã e por que você precisava, como eu precisei ouvir essa palavra e estou ouvindo de novo. Porque é um tempo de Deus. E Deus quer abrir novas portas. Deus quer abrir novos portais e derramar unção sobre você. Deus quer reavivar novamente a tua vida. Ele quer que você viva o tempo dele, não o teu. Amém? Continuando. Ele preparou todas as coisas.
cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes queremos citar exemplos, como seria bom, né? Claro, eu estou casado, mas quem não está namorando, como seria bom se eu estivesse namorando? Na hora do culto agora, eu estaria abraçado com a minha namorada, e aí a gente estava ali, né, se alegrando. Como seria bom se eu tivesse casado? Como seria bom, eu tenho a minha bicicletinha, mas como seria bom se eu tivesse um carro novo? Será se você está preparado para receber aquilo que você acha que é bom para você, se Deus tem um excelente? Deus tem o melhor. Há um tempo para todas as coisas. Muitas vezes os adolescentes ficam empolgados, que eu também fui adolescente. E em alguns momentos eu tenho cabeça de adolescente ainda, e eu preciso que a minha esposa me ajude para evoluir, né, para crescer. Muitas vezes a gente fica aquele momento impetuoso, aquele desespero, aquela ansiedade de que as coisas aconteçam. Mas aí é importante, o casamento tem essa unção que Deus derrama sobre a mulher sábia. E há um tempo de correção. Muitas vezes eu não me sinto agradável quando eu escuto algo, mas eu sei que é Deus usando minha esposa para falar comigo. Porque o momento de Deus e o tempo de Deus para a tua vida, e se você quer Deus como teu amigo, amigo sempre vai te falar a verdade. Ele não vai te falar mais que você é conhecido ou colega dele, ele vai falar, você é meu amigo, porque você já sabe o que eu quero de você. E o amigo sempre vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Por isso, toda vez que você tiver um tempo e você buscar o Senhor, esteja preparado para receber aquilo que Deus sabe que você precisa receber, não é o que você quer receber. Amém? Quero convidar vocês, irmão, você viu que eu escolhi bastante passagem para a gente poder testificar de texto e comprovar de que o Senhor tem guardado o nosso tempo. Então nós vamos lá para Salmo capítulo 139. E eu não sei se realmente é só comigo ou com alguns questionamentos. Como é importante você ter um momento de feedback com Deus ali, né? Você começa a expressar, talvez a resposta não venha na hora, mas Deus sempre se revela. Deus sempre na sua multiforme sabedoria, Ele se faz presente. Eu estou vivendo um tempo precioso. Há 15 anos, no mesmo trabalho, eu nunca tirei uma férias em dezembro. E eu estou tirando uma férias que foi o Senhor que me deu. Não foi o homem que poderia dar. É difícil, porque eu queria estar trabalhando hoje. Mas como eu disse aquele domingo, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E quando eu declarei aquilo, eu não conseguia entender qual era o tempo de Deus para a minha vida. E eu nunca expressei sobre ganho, sobre nada. Naquele dia eu expressei com vocês e falei, olha irmãos, eu estou vivendo um tempo muito precioso na minha vida. Ter intimidade com Deus é a coisa mais especial que o ser humano pode ter. Porque só você e Ele vai vivenciar algo que Ele preparou para você. E eu falei, eu tenho uma família tremenda, uma esposa sábia, um filho maravilhoso, eu tenho um trabalho abençoado, ganho excelentemente bem, né? Mas tudo isso que eu tenho, se eu não tiver o Senhor na minha vida, não vale nada. Porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Deus, por zelo e por cuidado, Ele fala, filho, eu sei o que está no teu coração. Eu vou te dar aquilo que você merece, dentro do que eu guardei para você. Não o que você acha que é bom para você. Eu achava que era bom continuar. E foi engraçado, porque a forma que foi, mexeu comigo. Porque quando perguntei para o superior que veio fazer meu desligamento, e falei, olha, eu gostaria de saber qual o motivo que está encerrando o meu contrato contigo. Ele falou, não tem motivo. Eu falei, se não tem motivo, por que você está me desligando? O desligamento é sem justa causa.
Eu não tenho causa para te mandar embora. Falei, então você pode me dar um feedback? Ele falou, não tem nada que te abone sobre o seu trabalho, sobre o seu profissional. Eu falei, então o que a empresa me expressa para que eu saia daqui, chegue em casa, fui mandado embora por causa de estratégia da empresa. Eu aprendi que, na verdade, é a estratégia do reino, a estratégia de Deus. Chegou o tempo de Deus na minha vida. Quando expressei ali na página do Facebook que um ciclo tinha, alguns até acharam que eu tinha saído e tinha sido promovido, que eu tinha saído daquele emprego porque eu tinha ido para um outro emprego, né? Que tinha conseguido uma outra oportunidade. E, na verdade, eu compreendi que na vida da gente há tempos e tempos. E esse foi um tempo que me fez muito bem, que está me fazendo muito bem. Mas se existem áreas que Deus precisa trabalhar, chegou esse tempo na minha vida. E o que eu estou tentando testemunhar para você, que talvez você não consiga compreender qual é o tempo que você está vivendo, mas saiba que o melhor tempo é o tempo de Deus. O que você está vivendo e como você está vivendo, o Senhor está nesse negócio. O Senhor está presente, o Senhor é contigo. O Senhor está vivenciando cada detalhe, Ele sabe. Você vai compreender aqui agora no Salmo 139 qual é o cuidado de Deus para a tua vida e para a minha vida. E você vai ter dentro da palavra tudo o que você precisa de ensino para você compreender como Deus conhece você por completo. Vamos lá em Salmo 139, versículo 1. Diz assim: o Senhor, ele inicia falando, né, para o mestre de música, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada. E está a par de todos os meus intentos. Portanto, a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Senhor, já conheces completamente. Para onde poderei, versículo 7, para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Versículo 13, tu formaste o íntimo do meu ser. Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Versículo 16. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. 23. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examine-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto ou mau, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém? Está claro? Como há um tempo, antes de você ser um embrião, antes de você ter sido formado e gerado, Deus já tinha cuidado de tudo. Deus já tinha escrito já o seu tempo, a estação, o dia que você nasceu. Hoje, tenho 38 anos. Nasci dia 1º de abril. Nunca levei uma ovada na escola, porque ninguém acreditava, achava que era mentira. Dia 1º de abril. Sempre foi motivo de brincadeira. Depois que eu conheci a verdade, isso gerou uma ofensa dentro do meu coração. Porque eu aprendi que até o dia que eu conheci Jesus, eu era uma mentira. E depois que eu conheci Jesus, Deus transformou a mentira em uma verdade. E durante anos, eu declarei que eu queria que Deus selasse aquilo. Casei, depois de um certo período, acima de 10 anos, nós recebemos uma semente de ouro. E essa semente de ouro chama Benjamim. E ele nasceu dia 1º de abril de 2018. Há um tempo para todas as coisas?
Desde o dia que o meu filho nasceu, eu declarei que ele era a maior verdade da minha vida. Deus cuida de cada detalhe. Talvez para mim insignificante, mas para você é tão importante, Deus acha importante também. Deus sonda o teu coração, Deus examina a tua vida. Deus sabe tudo o que você precisa, cada detalhe, cada momento. Talvez para alguns é bobeira falar de data, falar de estação, falar de tempo. Mas uma hora o tempo vai chegar para você. Talvez hoje você é bonitão, magrinho, como eu já fui um dia. Bem magrinho, quem me conhece aí há 21 anos atrás sabia que eu era fininho. Você é a coluna da câmera aqui, mas bem fininho. E Deus foi lá e foi colocando, foi enchendo, né? E falando, olha filho, saúde, saúde, saúde. E agora tem que cuidar da saúde também, né? Fazer exercício, cuidar do corpo, porque o Espírito do Senhor trabalha. E a alma a gente precisa cuidar também. Deus quer trabalhar com os teus sentimentos. Há tempo de você cuidar dos seus sentimentos. Talvez seus sentimentos não estejam bons dentro do seu matrimônio. Talvez seu sentimento não esteja legal dentro da sua família. Talvez algo te impeça de servir a Deus por completo por causa das suas emoções. Amém? Pedro foi trabalhado com isso. Porque Pedro era sanguíneo. Era temperamental, era impulsivo. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele teve uma vida transformada. E ele começou a viver de glória em glória. E quando você tiver realmente um encontro com Cristo, desculpa a minha ousadia, mas um encontro verdadeiro te faz uma nova pessoa. Te transforma. Mexe com a tua estrutura. Como diz a palavra de Deus, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Se o velho, se o passado, se o tempo do passado ainda te aprisiona, há momentos de Deus hoje quebrar esse tempo na tua vida. Para que você comece a viver o melhor momento da tua vida, chamado hoje, que é presente. Presente é uma dádiva, é algo que Deus te dá todos os dias. Então, todo momento que você acorda, reconheça que o Senhor te deu mais um presente. Então, se alegre pela quem está do seu lado, se alegre pelo teu filho, se alegre pela tua família, se alegre por tudo que você está vivendo, porque é um tempo de Deus para você. Amém? Vamos continuar. Em alguns momentos a gente entra a parte da ansiedade e a impaciência. E a gente acaba, quem vive uma caminhada com Cristo, parece que o tempo de Deus chega para todo mundo, menos para a gente. E a gente começa a questionar aonde Deus está. Eu lembro, meu tio, hoje falecido, meu tio Cícero, ele aceitou Jesus Cristo comigo, acho que umas 4, 5 vezes também. Então, toda vez que eu estava ali apoderado do Espírito Santo, eu tomava ele de canto e ele, como meu irmão também já aceitou Jesus Cristo, hoje ainda não está aqui na casa de Deus, mas o Senhor está trabalhando. Amém? E eu conversando com ele, e ele falava assim, Elinho, eu tenho um vício muito forte. Meu avô morreu por causa da bebida, meu pai, graças a Deus, conheceu a verdade e o libertou. Ele viveu 25 anos da vida dele. Quem me conhecia antes de servir a Cristo, eu comecei a beber com 12 anos. E bebi até os 17, mas bebia de tudo, de tudo. E nem sabia porque eu bebia. Depois foi compreender que era uma maldição hereditária, uma maldição de família, de geração. E o dia que eu conheci a verdade, eu comecei a pedir para que Deus me libertasse e pudesse fazer novo. Nova todas as coisas e quebrar toda a maldição. E você pode fazer isso, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus é a moeda no reino espiritual para te garantir que aquilo que você está declarando pode ser quebrado. Amém? Porque a melhor e a maior moeda, é a mais valiosa. E conversando com meu tio, ele falava assim, Elinho, mas eu queria tanto, quando eu recebesse Jesus, a minha vida fosse transformada assim, da noite para o dia.
E ele citava 2, 3 pessoas que também bebiam com ele, e essas 2, 3 pessoas, quando elas conheceram a Cristo, elas abriram mão de tudo e foi viver para a casa de Deus. E ele falou: Hélio, por que não acontece comigo o que aconteceu com ele? Eu falei: porque talvez o mesmo empenho, e a mesma busca, e a mesma vontade que ele está tendo de buscar a Cristo e abrir mão do velho homem, possa estar faltando para você. Então, muitas das vezes o que falta para a gente é a atitude de ir lá e fazer. Como eu expressei no início do culto, Deus se alegra em você vir à casa a casa dele, para você jubilar, adorar, receber a palavra de Deus. Mas depende de você também, o Espírito Santo te impulsiona. Você acha que o Espírito Santo não fala para você: filho, tem que ir para a casa de Deus, você precisa se alimentar espiritualmente. Amém? Ele eu nunca escutei, então vamos fazer uma limpeza espiritual aí para limpar os seus ouvidos, porque o Espírito Santo vai te impulsionar para a casa de Deus. Porém, depende do quê? A carne é fraca, e o Espírito milita contra a carne. Você ter a atitude e vontade de ir até a casa de Deus. E começar a compreender que o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Começar a parar de colocar tempo para as coisas de Deus como exemplo. Não chegou meu tempo ainda, eu sou novinho, deixa eu curtir minha vida, porque quando eu estiver velhinho, aí eu vou investir nas coisas de Deus. Deus quer te usar do jeito que você está, da forma que você é. Porque através da tua vida, o testemunho de transformação que Deus pode fazer na tua vida vai chegar a tantas pessoas. Eu já citei isso com vocês. Quem conhece a história de Billy Graham? Amém? Acho que todos podem levantar a mão, achei estranho agora, hein? Todo mundo, né? A maioria já ouviu falar. O ministério poderoso de Billy Graham. Foi tremendo o que ele fez. Quem gostaria de ter unção de Billy Graham? Quem gostaria de ter unção de Paulo? Quem gostaria de ter unção de Pedro? Quem gostaria de ter unção de alguém que você fala: meu, é um herói da fé? Mas Deus tem unção para você. Tão importante como a vida de Billy Graham foi quem falou de Jesus para ele. Quem sabe quem falou de Jesus para ele? Não é porque está ali em evidência, quer dizer que ele seja o... Muitas vezes a graça e a presença de Deus foi maior manifestada para aquele que falou de Cristo, para a vida de Billy Graham. Talvez você esteja aí no cantinho, você acha que ninguém está te vendo. Deus está te olhando. Não tem diferença nenhuma de eu estar aqui em cima ou aí embaixo. Porque se o Espírito não tiver, nada tem importância. Amém? Deu para compreender esse exemplo do Billy Graham? É real. Então se sinta importante para a obra de Deus. Não ache que ninguém te deixe observar que você não é importante. Claro que é. Irmão, cada momento na minha vida... Eu lembro até hoje da célula, que eu não tinha o que comer, eu chegava na célula, eu comia cachorro quente pra caramba, mas era cachorro quente de todos os jeitos. Mas era pão com salsicha, salsicha com pão, batata e misturava tudo, e eu fazia, tinha vários tipos de fazer o hot dog. No final era a mesma coisa, mas tinha. O que eu estou querendo dizer, que isso faz parte de um tempo na tua vida. Por isso que a palavra de Deus fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Durante todo esse tempo, o momento que você está vivendo foi o tempo de Deus trazer até aqui. Puxa, como é importante. Quantos lugares, quantos caminhos, quantas situações você já vivenciou. E o tempo de Deus está chegando para você hoje. Há tempo de alegria, há tempo de festa, há tempo de gozo. Deus quer trabalhar no seu tempo. Amém? Deus trabalhar a teu favor, sempre. Amém? Vamos lá em Deuteronômio. Achou que a gente não ia ler mais nada, né? Que a gente já leu quase a Bíblia inteira. Amém? Mas tem mais ainda. E é importante, está na casa de Deus. Está certinho o que está acontecendo aqui, viu? Está tranquilo. Já aconteceu de você orar e parece que nada está acontecendo. Você ora e nada acontece.
né? Parece que as suas orações não são atendidas. Tem vezes que eu oro e parece que a minha oração não é atendida, aí eu falo, espera aí, vamos lá na Bíblia para ver onde que tem os caminhos. Ah, já sei, eu devo estar mal com a minha esposa, né? Eu devo ter tratado mal a minha esposa, então eu vou lá. Porque a palavra de Deus fala que se a gente não estiver bem com a esposa, na oração não passa nem do teto, né? Então eu já vou lá, amor, fiz alguma coisa, porque a minha conexão está meio fraca, né? Não está chegando lá, eu não estou tendo a resposta. Amém? Muitas vezes não. Muitas vezes não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Em outras vezes, talvez não estamos recebendo porque estamos pedindo mal. Estamos pedindo só para o nosso próprio deleite e prazer. Muitas vezes, há uma questão de tempo de Deus. Muitas vezes, o que você está pedindo, há uma guerra no reino espiritual. Quem lembra de Daniel? Quem jejua aqui? Quem ora aqui 3 vezes por dia? De manhã, tarde e à noite. Direto. O que vem no teu coração? Bom, estou bem conectado, vou fazer uma oração e já vai acontecer já instantaneamente. Não é verdade? Esses são os crentes de hoje em dia, que é tudo para ontem. Não aconteceu, puxa, Deus, hoje eu vou vir na casa do Senhor, eu quero uma resposta. Sabe, começa a colocar ali um monte de eu. O que a palavra de Deus fala sobre o nosso eu? É importante que o nosso eu diminua e que ele cresça. Quando você compreender que Cristo quer transformar a tua vida no momento que você está vivendo, você vai começar a viver os milagres de Deus. Você vai viver pelo que você crê, não pelo que você vê. E Daniel, como estava citando, ele pedia algo e demorou 21 dias para que a resposta de oração viesse. Demorou 21 dias. Quem lembra do texto aí? A resposta já ia vir imediato. Porém, houve uma guerra espiritual entre o anjo da mensagem e o anjo da potestade daquele país. Até a resposta chegar, Davi. Você orou, Davi não, a oração que você fez já tinha determinado uma resposta, porém, houve uma guerra no reino espiritual. E Deus se alegra, Deus se importa, Deus quer muito bem para a gente. Só que Deus falou que a felicidade está em fazer o bem e desejar o bem ao próximo. Amém? Então, uma das coisas que a gente pode sair daqui hoje, querendo o bem de todo mundo. Não é verdade? É fácil querer o bem de todo mundo? Claro que é, Hélio. É muito fácil. Vou citar um exemplo. Nós moramos numa cidade, já estou profetizando que eu estou aqui, né? Oi? Ainda estou em São José e estamos aguardando os desígnios, né? Os direcionamentos de Deus. E você está numa fila de carro, e está tudo certinho na fila de carro. Aí vem um abençoado e corta pela esquerda ali, ele passa 2, 3 carros. Como se tivesse feito diferença, né? Ele passou 2, 3 carros e continuou na mesma fila. Não mudou nada. Você vai querer bem para ele? Quase que ele bateu, hein? Podia ter batido para ele aprender. Estou citando um exemplo de uma pessoa não convertida. Ok? Não transformada. Olha só para você ver como a gente precisa conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções. É tão complicado. Muitas vezes eu não consigo falar mais. Mas, irmãos, tem hora que dá vontade de você pegar o volante e apertar ele. E falar assim, Jesus, me ajuda, Jesus. Acho que é por isso que o volante é tão firme, né? Para a gente segurar bem firme ele ali e falar, Senhor. Aí tem uma musiquinha que a gente canta, né? Segura na mão de Deus. Segura. E canta essa música 10 vezes. É igual você cantar até 10. Aí vem a paz do Espírito. Você fala, graças a Deus eu não pequei. Olha, graças a Deus eu não pequei. Irai-vos, mas não pequeis. E não colocai o sol sobre a sua ira. Porque na ira do homem não opera
a justiça de Deus. Olha quanto ensinamento, está aqui na palavra. Amém? Vamos continuar lá. Aonde a gente está agora? Deuteronômio, capítulo 28. Como é importante a gente fazer do momento que a gente está vivendo uma oportunidade para conhecer ainda mais o Senhor. Amém? Lembre sempre disso. Quando você estiver vivendo um momento e um tempo muito difícil, saiba que é uma oportunidade que Deus tem para que você se aproxime dEle e tenha intimidade com Ele. Os homens vão me compreender aqui. Muitas vezes a gente tem a nossa caixinha do nada, né? A gente tem a nossa visão de ficar zen, ou no mundo da lua, como depende do ponto de vista. Tem hora que eu fico sentado no sofá ali, olhando para o nada, fazendo nada. O que você está pensando? Em nada. Mas parece que na cabeça da gente as coisas vão se alinhando. Quer ver, quem gosta de pescar aí com varinha? Ninguém? Ah, tem uns aqui, é benção. Irmão, se você me dá uma varinha, com um camarãozinho ali, e deixar na costeira, irmão, eu fico tranquilo, 5 horas, 6 horas, tranquilo. Só jogando e alimentando os peixes ali, ó. Um dia eu fui com um irmão nosso aqui, o Robson, pescar lá na costeira da Praia Vermelha. E estava eu e ele lá, e nós ficamos, ó, às 4 horas. Pegamos alguns bagrinhos, algumas coisinhas ruins ali, chegamos em casa, falei, Robson, pode comer que eu não como peixe, eu só gosto do esporte, né? E aí eu cheguei em casa, minha esposa, puxa, Hélio, que legal, que momento especial, você com o Robson, com o irmão lá, você na costeira e não sei o quê, me fala aí, o que vocês conversaram? Eu falei, irmão, como assim conversou? Hélio, você ficou 4 a 5 horas com ele numa costeira, o que vocês conversaram? Eu falei, irmão, essa hora não é hora de conversar, precisa de muita concentração, você precisa estar ligado, amém? Imagina 2 mulheres pescando na costeira. Os peixes devem... O que está acontecendo? Não é verdade? Só que Deus é paciente. Deus já colocou a isca certa, está usando um anzol certo, e Ele já te pescou. Você é do Senhor. Você é peixe do aquário de Deus. Deus está cuidando de você. Como é bom a gente conseguir compreender o tempo de Deus para a gente. E aí eu vou encerrar aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te achará sobre todas, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pela tua mão. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sobre juramento. Se obedeceres ao mandamento do Senhor, o Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão pavor, temor de ti.
O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre. Versículo 11, né? Nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nesta terra que o Eterno, sobre juramento, aos teus pais prometeu. Tem mais 3 versículos ainda. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda, se obedeceres aos mandamentos de Deus, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses ou prestar culto. Amém? Você leu quase o capítulo inteiro. Irmão, bênção, quando você quer receber, você fica sedento. E você quer receber por completo. Deus não traz dúvida. Se você recebeu uma mensagem, você falou, mas está faltando aqui, então espera um pouco. Fala, Senhor, conexão não concluiu o download aqui, não chegou toda a mensagem. Manda de novo, porque e Deus vai usar. E Deus faz isso. E eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente poder junto declarar o tempo de Deus para a nossa vida nessa manhã. Que o Senhor conceda em teu coração a paz que excede todo entendimento, para ter compreensão sobre o tempo e o momento que você está vivendo. Porque há um tempo determinado, há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? E Deus tem cuidado desse tempo. Depois, se vocês quiserem guardar, me chamou a atenção Salmo capítulo 90, versículo 12, que diz assim: sendo assim, ensine-me, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando haveres de esperar, tendo compaixão dos teus servos. Irmãos, Deus fala para mim e para você, nós precisamos pedir para que o Senhor nos ensine a contar nossos dias. Quantos dias você tem? Já parou para pensar? Quantos dias você já viveu e quantos dias você vai viver? Mas o que Deus quer é te ensinar a viver os melhores dias da tua vida nessa vida. Olha que tremendo! Deus quer nos ensinar a viver o melhor tempo de Deus para a gente. Para isso Ele precisa transformar a nossa vida. Por isso existe um momento certo. E esse momento não é no nosso tempo. Talvez você já esteja congregando nesse ministério, nessa igreja, quando Deus te plantou. Há muito tempo. Mas se você tiver uma atitude e colocar a sua vida diante de Deus, há um novo tempo de Deus. Eu quero compartilhar talvez essa palavra profética que veio sobre a minha vida. Se vocês quiserem ficar de pé, fica à vontade. Um pastor me mandou uma mensagem. E ele falou: Hélio, durante todo esse ciclo que você expressou, existia um relógio numa estação. Só que esse relógio, ele estava com o seu tempo, era o seu tempo, era o cronologia, era o tempo seu. Tudo o que aconteceu na tua vida, Deus mudou a marcação do tempo desse relógio. E esse relógio deixou de ser o meu tempo para começar a ser o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, e Deus pode começar um novo tempo na tua vida, na tua história, na tua família. Pode ser que hoje seja o tempo de colheita. Há anos você tem orado por um familiar seu para que ele esteja aqui dentro. Talvez seja hoje o tempo de você tomar um passo de fé,
e acreditar que chegou o seu tempo para que você viva o melhor momento de Deus para a tua vida. Talvez você compreenda que todas as coisas que estão acontecendo, e você tem intimidade, tem uma vida com Deus, você compreende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus começa a se cumprir na tua vida. Sabe, a gente vai louvar o Senhor, e eu quero pedir ao Altíssimo que Ele traga o tempo no teu coração. Se é um tempo de reconciliação, que você se reconcilie. Se há um tempo de tristeza, que o Senhor troque as suas vestes e traga alegria. Se há um tempo de confusão, que o Senhor traga direção e ensino, que o Senhor te revele aquilo que Ele separou para você há anos atrás. Porque você é fruto de oração, você é resposta de oração de muitas pessoas. Muitas pessoas impuseram a mão já sobre a tua vida e declarou profeticamente algo que hoje você está vivenciando. Eu declaro e confirmo todos os dias que eu vivo um sonho dentro da minha casa. Além de ser casado, e a minha esposa pacientemente me ajuda, mas o meu maior sonho é o meu menino. E eu todo dia declaro, ele é um sonho. Porque não é porque aquilo que nós recebemos como sonho deixa de ser sonho, continua sendo sonho. Começa a dar importância para aquilo que é precioso demais. Talvez seja o tempo de você se reconciliar com seus pais, irmão, isso é muito importante. Que Deus anime o teu coração para isso. Um dia eu já comentei isso com vocês, minha mãe queria conversar comigo e queria trocar uma ideia, e ela queria pedir perdão por tudo que ela fez de mal para mim. E eu falei para ela, mãe, eu não me lembro de nada que a senhora fez de mal para mim, mas hoje eu sou fruto do que a senhora tem de bom e faz bem, porque eu sou fruto da senhora. E um dia eu falei a mesma coisa para o meu pai, porque eu aprendi que pai e mãe é a única coisa que nós não escolhemos. Foi o Senhor que escolheu seu pai e sua mãe, porque você é fruto dos dois. Você não é fruto do acaso. Talvez você não foi planejado pelos seus pais, mas por Deus você é fruto de plano de Deus. E Deus já escreveu uma história da tua vida. Sabe, Deus está transformando a tua sorte nessa manhã, irmão, compreende isso. Tem alguns irmãos que chegam para mim e falam, ele não chora não, que senão eu choro. Fala, irmão, é difícil você não chorar com a presença do Espírito tocando no teu coração. De você tentar expressar que se tiver uma pessoa, tiver 1000 pessoas, eu vou querer falar aquilo que eu quero, que é importante para mim, que eu falo, isso é a melhor coisa, transformou a minha vida. O maior tesouro que eu pude encontrar em um tempo foi a palavra de Deus, e até hoje é o maior presente que eu tenho. E isso transforma, a palavra de Deus transforma, ela tem poder de transformar a tua vida nesta manhã, amém? Então que Deus faça isso, que Ele faça no teu coração agora, a você conseguir ser levado ao tempo e viver o tempo de Deus agora, e que você se encontre com o tempo de Deus neste momento, em nome de Jesus, amém? Pessoas de verdade, cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar.